Vamos falar hoje sobre construção civil em Farroupilha. E falando de construção civil em Farroupilha, não tem como não falar do mercado imobiliário. Para isso, nós vamos estabelecer uma conversa, eu e o Alexandre, né? E tentar mostrar como é que está esse momento de Farroupilha em relação à construção civil. Muito bem, Gilmar. Acho que é momento oportuno tratarmos desse assunto. Um assunto que está bastante em alta, bastante na boca das pessoas, por que não no bolso das pessoas. Acho que é oportuno tratarmos disso, uma vez que Farroupilha também vem despontando nesse segmento, despontando nesse setor, onde nós, farroupilhenses, onde iremos percorrer, quando vamos percorrer nossas ruas e cidades, nos deparamos aí com obras para todo lado. Podemos dizer que Farroupilha não deixa de ser assim um canteiro de obras, porque você atravessa a rua, qualquer lugar que você vai, você vê uma edificação. E eu acho que é bastante pertinente a TV Farroupilha nos convidar para este momento e debater. E acho que uma pergunta que todo mundo pode fazer, Gil, e acho que a gente vai responder, e é para quem está em casa nos assistindo, né? Como está o mercado imobiliário na nossa cidade, né? Como é que isso está atuando? Então, você é um engenheiro civil da nossa cidade, acho que poderia já nos dar a resposta. Vamos trocar uma ideia, como é que está o mercado então imobiliário na cidade de Farroupilha? Olha, eu vejo assim, as notícias que se vê do centro do país, até mesmo na vizinha Caxias, dão conta de uma retração de mercado. O que eu vejo? Nós talvez vivamos aqui em Farroupilha um momento bastante bom, ímpar eu diria. Por quê? Porque esse reflexo é nitidamente visto na questão da inexistência de oferta de mão de obra qualificada. Nem da menos qualificada hoje, até isso se tem pouco. Então, não se tem como dizer que o momento é ruim. O que eu poderia dizer? Que talvez Farroupilha hoje, pela minha experiência do escritório e pela minha experiência enquanto empreendedor, é que nós temos uma limitação no valor do imóvel colocado no mercado. Não sei se tu concorda, Alexandre. Né? Ou seja, a nossa capacidade de investimento da pessoa que precisa, do nosso investidor, vai até um determinado valor, até um determinado número. Depois deste valor, existe uma rarefação dessa pessoa no mercado. Não que não exista demanda, não existe valores para fazer frente a esse investimento. Tu falaste muito bem, Gil, em relação às notícias de cidades vizinhas, da esfera estadual, esfera nacional. Sabemos sim que em algum momento existe uma retração. Mas o imóvel tem uma peculiaridade de que ele pode chegar a um determinado número e ele regredir é difícil, né? Então o mercado imobiliário ele vem ranqueando nos últimos 5 anos, 6, esta situação por esta característica, né? Há 3 anos atrás já estava se fazendo estudos que até quando o mercado ia suportar isso. E ele vem vindo de uma forma crescente. Farroupilha, então, falando nela, como tu mesmo falaste, se existe um teto até para o Minha Casa Minha Vida, que a gente sabe que este teto deveria ser maior, imagine então para outros valores, para outro tipo de imóvel. Ora, hoje praticamos em Farroupilha R$100 mil, não está muito fácil de conseguir esse imóvel no mercado até 100 mil. Produzimos imóvel de 500, 1 milhão, não é muito fácil de encontrar o comprador para este imóvel. Tudo é questão de teto. Mas se nos perguntarmos então como está o mercado imobiliário, gostaria de dizer que o mercado está numa crescente. Farroupilha ainda não sofreu os reflexos que os grandes centros ainda sofreram. Nós podemos aqui apontar indicativos. Um deles, falta imóvel para locação em Farroupilha. Ora, se falta imóvel para locação em Farroupilha, o preço ainda está acima, isso quer dizer que falta imóvel no mercado. O mercado imobiliário estaria num momento bastante oportuno, vamos chamar assim. Sabe, Alexandre, às vezes me perguntam assim, como é que sabe se há mercado para comercialização? Eu tenho para mim o seguinte, eu sempre me digo, ora, tem demanda locatícia? Sim. Se há demanda locatícia, em ato contínuo teremos demanda para comercialização. O termômetro que mede a
como o mercado está, comprador ou vendedor, é exatamente a demanda locatícia. E é isso que tu disseste. Nós temos demanda locatícia. Ora, se nós temos demanda locatícia, então não dá para se dizer que não se tem um mercado aquecido, mercado de comercialização. Aí falo da compra e venda de imóveis. Agora, o que nós podíamos evoluir também nisso aí, Alexandre? Que tipo de imóvel o mercado está a absorver? Tu citasse que há inegável demanda, e aí a gente pode ver até por notícia pública, da grande procura do programa Minha Casa, Minha Vida, e que são imóveis, pelo que se sabe, cuja soma entre o quinhão de terreno mais o bem não deve chegar a 100 mil, né, Alexandre? Não pode ultrapassar, exatamente. Exatamente. Então vamos dizer, que imóvel é esse? Pela minha experiência, não precisa ser... É um imóvel que vai envolver no máximo 2 quartos, alguma coisa dessa natureza. Mas tu concorda que esse investimento em relação à demanda de mercado, ele é tímido? Se tu acha tímido, que imóvel o mercado então precisaria ser colocado e de até que valor tu imagina que pela tua experiência imobiliária existe um comprador potencial para ele? Gilmar, eu entendo assim que Farroupilha, o nosso mercado, do que acontece no dia a dia, nas nossas comercializações, nas nossas ações imobiliárias, Farroupilha comportaria, com certeza, se falarmos em Minha Casa Minha Vida, um teto de até 150 mil reais. Porque com 100 mil reais hoje, nós sabemos que qualquer terreno hoje na cidade de Farroupilha, eu vou chamar, tu vai concordar comigo, nós fizemos uma média, em qualquer bairro da cidade, talvez aumente um pouquinho a metragem, mas não foge dos 100 mil reais um terreno. Alguns bairros além disso, né? E aí eu também vou muito numa pergunta que nos fazem todo dia, Gilmar. Existe demanda para todos os imóveis em fase de construção? Todo mundo nos pergunta isso, todo mundo quer saber. Então eu acho que é o momento da gente passar para quem está em casa, para aquela pessoa que não tem o conhecimento, que não vive do imóvel dia a dia como a gente vive, a gente responder essas perguntas. Tu acha que então existe a demanda para os imóveis em fase de construção? Eu diria assim, o imóvel, vou tentar fazer um diagnóstico aqui, né? O imóvel que tem demanda para a nossa cidade e não tem oferta, não está oferecido, é um imóvel cujo valor deve gravitar ao entorno dos 200 mil reais e que represente um apartamento de 2 quartos suíte ou 3 quartos um banho, esse imóvel dessa natureza. Se fizer uma demanda lá na imobiliária da qual tu representa, muito provavelmente, talvez tu tenha um ou outro desse modelo de apartamento para vender. Porque esse é o imóvel que se tem boa procura e que tem linhas de crédito de financiamento, que se consegue obter linhas de crédito de financiamento e que atende uma tendência de vida moderna de um casal com um filho e normalmente em edificações verticalizadas, sejam prédios de apartamentos ou hoje, como está muito comum também, a edificação de condomínios horizontais. Aí já mais não em região tão central, eu vejo elas mais pulverizadas nas questões de loteamentos, bairros e coisas assim. Então, o imóvel que a minha ótica melhor perfila assim, a demanda mais emergente é um imóvel dessa natureza, que tem um teto limite aí, vamos chamar 250 mil, e que mais ou menos no programa de necessidade básico tenha alguma coisa como 2 quartos ou até 3 quartos. É isso que eu vejo. Os demais, aqueles cujo número gravitam em torno dos 500, eles têm mercado, mas é um mercado muito pequeno, muito menor, de um público, vamos dizer assim, que demanda um programa de necessidade e uma edificação com muitos outros atributos do que não esse prédio enxuto que eu citei anteriormente que abriga essas unidades. Mas também temos que deixar claro aqui que além das diretrizes, do plano diretor, do nosso município, fazer com que as obras tenham uma qualidade, o cliente hoje é bastante exigente, né? Hoje, eu tenho certeza que você, no teu escritório de engenharia, para projetar algo, você tem que pensar em detalhes que há muito tempo atrás, pelo mercado não haver essa necessidade, não tinha porquê. Exemplo, bom, hoje
se não tiver 12 metros quadrados, como manda o nosso plano diretor, ou enfim, nosso código de obras, se não fosse só ele, hoje o próprio cliente quer um dormitório de 12 metros quadrados, ele quer uma churrasqueira, ele quer pensar se está próximo à escola ou não, se está próximo à universidade ou não. Então, além do teto que existe, tem que estar atrelada à qualidade do produto, senão esse imóvel vai ficar em estoque. Haja vista, então, vem de frente às quantidades de imóveis que têm entrado no mercado. Tem algum tipo de imóvel que poderá não ser absorvido, se não for adequado, se não for pego um bom profissional da área, se não for bem assessorado na questão de vendas, esse imóvel ele tem grande chance de ficar em estoque. Aí, Alexandre, então, vamos colocar assim, a senhora está fazendo um prédio cujo valor da unidade passa de 500 mil. Mas, senhora, então, é antagônico o que tu está dizendo, né? Porque tu está dizendo que o imóvel que o mercado absorve é de 300 e tu está produzindo um de 500, tu está na contramão. Alexandre, quando eu comecei a trabalhar, o que a gente fazia? A gente fazia o projeto, a gente lançava a estrutura e depois ia ver quantos boxes esse prédio dava. Hoje, a gente inicia o nosso projeto pelo número de boxes. Existe um limitador grande para as nossas edificações, que é o número de boxes por incrível que pareça, o número de boxes que essa unidade que esse prédio pode me gerar é que vai ser condicionante para a edificação que eu vou produzir. Então tá bom, eu tenho um terreno bem localizado, com índices favoráveis e tal, mas eu não consigo colocar ali nesse prédio 50, 60 boxes. Então, se eu não consigo colocar essa quantidade de boxes, eu não consigo produzir esse universo de apartamentos que eu precisaria de 2 e 3 dormitórios que o mercado está a me absorver. É aí que está o antagonismo. É uma dificuldade de se projetar nos terrenos em que tem vocação, que tem capacidade construtiva, porque não se consegue colocar nele, é a dificuldade que a gente vê, não se consegue colocar nele a quantidade de box que aquelas unidades vão demandar. Por quê? Uma vez, um apartamento que tivesse mesmo um programa de necessidade grande, um box resolvia a demanda familiar. E o que a gente nota hoje? Que mesmo que eu produza um apartamento com 2 dormitórios e um banho, eu vou ter que pensar em ter uma relação melhor do que 1 para 1. Eu preciso criar uma relação de no mínimo 1,5 para 1, ou seja, de cada 2 apartamentos desse, eu no mínimo tenho que ter 3 boxes para atender um casal que tem 2 carros. Então, a legislação traz isso, e nem que se não fosse da legislação, é uma demanda natural, senão vai acontecer o que tu descreveu anteriormente, vai ficar encalhado, vai ficar encalhado. Né? Então, são esses antagonismos que compõem boa parte do nosso mercado imobiliário. É um jogo de montar, né? Quer dizer, então, que há 10 anos atrás, tu pegavas, lançava a estrutura, depois via-se quantos boxes ia dar. Isso aí. Né? O box era decorrência, né? Hoje, tu vai te preocupar antes de tudo nos boxes. Sim. Para depois... Isso que quem está em casa tem que entender a mecânica, né? A mecânica. Eu faço assim, eu vou tentar maximizar o número de boxes que eu consigo daquela edificação. A partir daí, eu vou pensar em que empreendimento, ou em que, como é que eu vou dizer, montar a engenharia daquilo que eu vou empreender dali para cima. Não adianta eu produzir N unidades se eu não consigo ter box adequado. Eu não vou conseguir vender o meu apartamento se ele não tiver uma relação confortável de vagas de estacionamento. Esse né? é um dos detalhes. Um dos detalhes, sem dúvida. Né? Sem falar o plano diretor, então, que houveram alterações que vieram a fazer agora, que tem que ter mais atenção ainda, ou seja, mais cuidados, que foi implantado esse plano há pouco tempo, né? Isso tu vê dia a dia no escritório, então, essa relação. O que eu diria assim, fazendo um comentário a respeito do plano, e até a título explicativo para o nosso telespectador, o plano, precisa entender mais ou menos em linhas macro, assim, o que ele representa. O plano diretor, ele representa de como a minha edificação vai se relacionar com os vizinhos. Ou seja, os vizinhos são os vizinhos verdadeiros, podem ser as ruas, e a partir desta demanda que essa edificação vai me gerar,
é que eu vou ter condicionantes. Bom, para dar como exemplo, numa determinada zona de uso, eu posso ter determinado número de pavimentos. Numa determinada zona de uso, eu posso fazer um tipo de atividade, natureza, residencial, comercial, industrial. Então a nossa cidade ficou toda ela definida por zonas de uso. Aqui o telespectador precisa também entender. Às vezes me liga, aqui no meu bairro eu posso fazer o quê? Para efeitos de plano diretor não existem bairros. Para efeitos de plano diretor existem zonas ambientais de uso. Essas zonas. Então, tem que se inserir um lote dentro daquela zona de uso e a partir dali ver quais são as suas capacidades construtivas e tal. Então, o plano regula esta figura. A minha edificação em relação aos meus vizinhos. E depois, dentro da minha edificação, aí vem o complemento que até citasse anteriormente, que é o Código de Obras, né? O Código de Obras é que diz o tamanho das minhas peças, que peça pode vincular a outra, que tamanho tem que ser a minha janela. Então ele diz como eu tenho que, para estabelecer o bem morar ali dentro. Essa era a ideia. O plano, na minha opinião, ele veio para atender uma demanda já bem, nosso plano que vigia até anterior a esse, se não me engano era um plano de 1992. Então houve um intervalo de tempo muito grande sem uma reavaliação, Alexandre. E esse plano ele veio corrigir bons defeitos ou defeitos que aquele outro tinha. Agora, como todo plano, ele não pode se imaginar uma coisa engessada, estanque. Ele precisa ser revisto. Ele precisa ser permanente revisto e corrigir rotas, né? Porque ele indica um caminho. Ele diz mais ou menos como aqueles profissionais ou aquele grupo que trabalhou, que foram vários grupos temáticos que trabalharam, imagina conduzir o crescimento da nossa cidade. Agora, isso não é estanque que vai ser revisado daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos. Não, ele tem que ser permanentemente revisto para ver se nós imaginamos que nós íamos crescer para lá ou para cá e se isso está sendo feito. Isso é uma atribuição da municipalidade. E o plano, na minha opinião, ele trouxe algumas, com o seu novo zoneamento todo, algumas restrições de uso que o anterior não tinha. Principalmente, quase nenhuma restrição nas atividades de natureza comercial nem residencial. Ele trouxe restrições principalmente para as atividades industriais. O que eu noto assim de demanda no escritório é que até ontem, lá no bairro tal, comprava um terreno e podia colocar uma indústria. E o novo zoneamento da cidade estabeleceu que estas zonas de atividades industriais ficaram mais restritas, mais específicas. Então, nós víamos num modelo em que isso não era prioritário, era secundário, eu fazia minha edificação, depois instalava a indústria, e hoje o mecanismo foi invertido, Alexandre. Essa é a leitura que eu faço. Nós podemos ver diretamente a questão plano diretor. Vamos falar da locação. Antes a pessoa simplesmente locava um imóvel para fim comercial, industrial, depois passava a ver se podia ou não podia se instalar lá, e às vezes até acontecia de que um vizinho podia ser perturbado ou coisas dessa natureza. Hoje não. Hoje você, antes de tudo, antes de assinar um contrato de locação, você tem que pegar a declaração municipal, né, que é o documento que diz o que você pode instalar naquele local. Isso já faz ganhar tempo e dinheiro com tudo. E às vezes a gente nos perguntam, mas eu posso instalar a minha fábrica, aluga uma casa e resolver alugar a parte de baixo para fazer uma indústria, pequena indústria de... Pode. Não quer dizer que não possa. Desde que atenda, desde que não tenha um impacto ambiental, desde que não venha perturbar o vizinho, desde que tenha um limite de funcionários, ou seja, a grosso modo, as pequenas empresas podem nascer como Farroupilha. É bastante normal, é bastante comum acontecer isso. De onde vem as malharias, de onde vem N fábricas, a indústria sapateira, né, Alexandre? Indústria sapateira. Quem conhece a história de Farroupilha sabe que a indústria sapateira nossa começou nos porões das casas dos seus proprietários. Isso não está impedido. Não está impedido. Não Alexandre, cabe uma ressalva. No início do plano, quando ele iniciou a vigência, existia a prerrogativa da negativa para as zonas de uso E, que para o telespectador vamos dizer assim, é a maior área dos bairros e tudo mais, tudo está em E. Mas o município logo corrigiu essa rota, identificando que isso ia talvez criar uma questão de muita dificuldade e permitiu edificações de até 150 metros quadrados, desenvolvendo atividade industrial em qualquer zona de uso, inclusive na E, que era, vamos chamar assim, a zona de natureza mais residencial.
Aí vem de encontro, tu falaste, que não podemos ser engessados. Engessados. Temos que ter... Ora, existem situações culturais que daqui a pouco você quer que vá para o lado oeste da cidade e ele acaba indo para o lado leste de forma natural. Claro. De forma natural. Quando se fala em plano diretor, eu vejo no nosso dia a dia, as pessoas acabam, uns entendem de que, não, verticalizou mais um lugar, horizontalizou de outro. Ora, a gente sabe que pessoas estudaram para isso, profissionais da área estudaram para isso, entidades tiveram oportunidade para isso, o próprio farroupilense teve momentos para poder... Agora, acho que às vezes a gente deixa a coisa correr, não opina muito, acaba não indo como farroupilense lá, ver o que está acontecendo, como uma associação de bairro ou coisa assim. Então, acho que por isso às vezes as coisas acontecem, se fez o plano, e às vezes desagradou a um ou a outro. Na verdade, o plano às vezes agrada a um. Por exemplo, aqui do meu lado eu construo 2 andares. Lá do outro lado eu posso construir só 3, dependendo da rua, em farroupilha. Isso. Na verdade, houve um estudo para isso e existe uma lei para isso. Então, às vezes a gente deixa a coisa acontecer e acaba pagando-se o preço por algumas coisas. Sabe, Alexandre, isso aí sempre me pergunto. O que é esse tal plano diretor, que é uma coisa meio difícil de apalpar? Essa é a dificuldade. É um conjunto de regras que norteiam a tua edificação e que tem uma interferência muito grande. É uma coisa muito grande e muito grave. Necessitava, do período em que ele foi estudado, uma participação popular muito maior. Muito maior. Eu acho ele razoável, ele é moderno, ele compõe o pensamento médio de todos aqueles grupos que participaram, entidades, sindicatos, classe técnica, né? Ele tem um pensamento médio. É evidente que desagrada. Se tu dissesse para mim, eu sou engenheiro e sou empreendedor, eu quero poder fazer 25 andares em tudo que é lugar, mas imagina o sujeito que mora do lado dessa minha casa, como é que ele vai viver com a sombra, como é que ele vai viver com as situações desconfortáveis geradas por essa verticalização? Então, eu acho que ele representou o pensamento médio. É bem como tu disse. Agora, quando tem um interesse contrariado, esse que é o grande problema, o interesse contrariado, e acredito que o não engessamento é em função também disso. Um interesse contrariado pode gerar uma revisão. Sim. Pode gerar uma revisão. Perfeito. Eu acho que a municipalidade, pelo que eu tenho visto, está aberta para esse tipo de demanda. Por isso que seguido se vê notícias de audiência pública para rever algum artigo, para rever alguma coisa. O plano tem essas coisas. Caberia uma análise bem mais profunda sobre um conjunto dos seus artigos. Eu vou puxar um pouquinho a brasa para o meu assado agora, como diria Gilmar. Vamos falar um pouquinho de compra na planta? Compra na planta. É uma coisa que eu também vejo no dia a dia. Estás também bastante ligado ao teu segmento, né? O que as pessoas que estão em casa precisam de cuidados, do que é bom, por que é bom ou é ruim, os prós e os contras para se falar em compra na planta. Tenho também um posicionamento e a gente vai trocando uma ideia aqui sobre a compra na planta. Alexandre, compra de imóvel na planta. Um assunto vasto, um assunto muito interessante, que eu sugiro a gente possa fazer uma discussão num próximo programa.